Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Vamos falar hoje sobre a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Vou mostrar aqui para vocês na tela, o nosso slide para a gente estar iniciando a nossa aula. Ok. Gente, seguinte, vamos conversar sobre a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, gente, é uma lei que vem caindo muito em provas de concurso da educação. Não caía tanto, tá? De um tempo para cá, ela vem caindo com mais frequência. A Lei Brasileira de Inclusão era cobrada muito em concursos da área jurídica, concursos de tribunais. E agora a educação vem trazendo bastante. Muitos concursos da área da educação aí trazendo essa lei. E aqui é o seguinte, pessoal, o que é que a gente precisa entender inicialmente? O que é que a gente precisa entender inicialmente aqui da Lei Brasileira de Inclusão? Vejam, a Lei Brasileira de Inclusão, pessoal, é chamada também de Estatuto da Pessoa com Deficiência. É essa lei que vai trazer os principais direitos da pessoa com deficiência. Ela vai trazer um conjunto de direitos que devem ser observados na garantia para pessoas com deficiência. A primeira coisa que a gente tem que saber é justamente a respeito dessa terminologia. Pessoa com deficiência. Será que é esse o termo correto que a gente deve usar hoje? Será que o termo correto é pessoa com deficiência ou não? Vejam só, pessoal, a respeito dessa terminologia, já tivemos várias terminologias utilizadas para referir-se a esse grupo de pessoas, né? Várias terminologias. Nós tivemos, por exemplo, já tivemos aí, é um deficiente, né? Quem nunca ouviu isso daí? Esse termo tão pejorativo, né? Essa pessoa é um deficiente. Esse termo já foi muito utilizado. Mais recentemente, os termos que se popularizaram foram pessoas portadoras de deficiência, e depois nós tivemos o termo pessoas portadoras de necessidades especiais. Era o PNE, né, que chamava-se necessidades especiais. Então esses termos foram utilizados já e nem há tanto tempo não, tá? Por exemplo, a nossa Constituição Federal foi escrita em 88. Na Constituição Federal, o termo que ela traz é pessoa portadora de deficiência. De lá, desde a Constituição Federal foi mudando, já passamos portador de necessidade especial e chegamos ao termo de hoje. Por que esses termos portador de deficiência, portador de necessidade especial? Por que são termos ruins? Vamos lá. Primeiro, portador de deficiência. Entendeu-se, pessoal, que esse termo não era um termo adequado porque entendia à época, quando houve a mudança para PNE, entendia o termo deficiência como pesado, entendia deficiência como um termo pejorativo. Até colocando portador de deficiência, entendia-se à época que não era um termo ideal. E eu tô falando sobre essa terminologia, não é só a nível Brasil não, tá, gente? É nível mundo. Então entendia-se que não era o termo legal. Depois a gente foi para pessoas portadoras de necessidades especiais. Ora, o objetivo era meio que maquiar o termo deficiência, como se isso fosse resolver o problema, como se isso fosse trazer mais direitos, como se isso fosse esconder os problemas pelos quais as pessoas com deficiência passam. E aí, não, vamos tirar o termo deficiência que tá tudo certo. Vamos colocar uma coisa mais bonitinha, portador de necessidade especial. Aí ficou utilizando isso. Necessidade especial é bonito, né? Eu chamo de especial, olha que coisa linda, eu chamo de especial. Então é uma pessoa que tem uma coisa a mais porque é especial. Então, pelo termo, tentava-se maquiar o real problema. E até que hoje a gente tem a adoção da terminologia. Essa terminologia que é adotada no Brasil hoje, ela passou a ser adotada em uma convenção
das Nações Unidas, realizada no ano de 2006. Lá na Convenção das Nações Unidas sobre o direito da pessoa com deficiência, Convenção das Nações Unidas sobre o direito da pessoa com deficiência, realizado pela ONU em 2006, passou-se a adotar o termo PCD que nós temos hoje, pessoa com deficiência. Vamos entender o seguinte, utilizar o termo deficiência não é problema. Utilizar o termo deficiência não traz nenhum tipo de negatividade, porque é o que é. É o que é. A gente tem que entender que deficiência existe e deve ser encarada de frente, no sentido de que a gente vai buscar eliminar todas as barreiras possíveis. Então a ideia é que pessoa com deficiência, primeiro, não há problema na utilização do termo deficiência. Vamos superar esse trauma do termo deficiência. Primeiro ponto. Segundo, quando eu falo pessoa com deficiência e elimino esse portador de deficiência, o portador de necessidade especial, a gente entende que a deficiência, pessoal, ela é uma característica inerente à pessoa. A deficiência, gente, a deficiência não é simplesmente uma característica que eu posso carregá-la quando eu puder. Porque, veja, quando eu quiser. Porque, veja, quando eu falo portador de deficiência, parece o termo soa como se a deficiência fosse igual a um documento de identidade. Como se a deficiência fosse igual, por exemplo, fosse igual a um celular, que eu posso portá-la quando eu quiser, né? Portador de deficiência, ok, então hoje eu quero portar minha deficiência, beleza, eu vou lá e porto a deficiência. Ah, a minha eu não quero, a minha eu vou deixar ela em casa. Então, essa utilização portador de deficiência, ela foi superada em virtude disso, nessa perspectiva. Por isso que se usa-se hoje pessoa com deficiência, porque o foco, a ênfase se dá agora na pessoa, compreende? Pessoa com deficiência. Quando eu falo pessoa com deficiência, a primeira coisa que eu observo é o termo pessoa. O foco é na pessoa. A ênfase é na pessoa. Então, primeiro, antes de tudo, ela é uma pessoa. Antes de tudo, ela é uma pessoa. Antes de tudo, é uma pessoa. E essa pessoa tem uma deficiência. Pronto. É uma pessoa como qualquer outra. É uma pessoa integrante da sociedade, sujeito de direitos. E essa pessoa, sujeito de direitos, ela tem uma deficiência, que é uma característica inerente à sua pessoa. Que ela não opta por levar, por andar, por ter consigo ou não. É inerente a ela. E ela convive com ela. Convive com essa deficiência. Então, pessoa com todos os direitos garantidos por lei e pela Constituição, com deficiência. Agora a gente vai conversar sobre as fases de proteção. Um breve apanhado histórico sobre a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Um breve apanhado histórico sobre os direitos da pessoa com deficiência. Gente, existem 4 fases importantes da proteção da pessoa com deficiência. Segundo literatura, tá? Segundo a literatura, segundo a doutrina, existem 4 fases importantes. Quais fases são essas, professor? A primeira fase, pessoal, que a gente tem relato histórico, é a fase da intolerância. Na fase da intolerância, gente, nós temos aquela fase lá, nos primórdios da sociedade, em que a deficiência ela não era sequer tolerada. Vejam, lá nas sociedades antigas, quando nascia uma pessoa com deficiência, essa pessoa ela era rejeitada pela sociedade. Lembra nas aulas de história que você tinha na escola, em que em muitas sociedades, quando nascia uma pessoa com deficiência naquela aldeia, naquela comunidade, naquela sociedade, quando nascia uma pessoa com deficiência, essa pessoa era sacrificada. Pensava-se em algumas sociedades, inclusive, que uma pessoa, quando uma mãe gerava uma pessoa com deficiência, pensava-se, tinha um credo de que era um castigo de deuses, um castigo dos deuses para aquela mãe. Um castigo de deuses para a mãe. Ah, os deuses castigaram essa mulher porque ela fez muita coisa errada e aí mandou uma pessoa com deficiência para ela, que na época não era chamada de pessoa com deficiência. As pessoas com deficiência eram linha de frente nas batalhas para serem mortas em primeiro lugar, exatamente. As sociedades espartanas na Grécia Antiga. Então vejam que era a fase da intolerância. Não existe isso aí. Isso aí é um ser abominável, né? É um ser que não pode existir entre nós. Fase da intolerância. Avança um pouquinho e a gente passa dessa fase da intolerância e a gente vai para uma fase que é a fase da invisibilidade.
A fase da invisibilidade é, olha, ok, vamos tolerar. Mas também, ó, tanto faz como tanto fez. Essa pessoa, ela tá aí no meio da sociedade, mas é uma pessoa que, digamos, não vai merecer nenhum tipo de atenção do Estado. Não vai ter nenhum tipo de atenção do Estado. Muitos escondiam, né? Algumas famílias escondiam para que os filhos não fossem mortos, etc e tal. E essa fase da invisibilidade, gente, essa fase da invisibilidade é essa fase que, ó, beleza, tolera, deixa aí na sociedade, mas, ó, tanto faz como tanto fez. Não vamos lutar para garantir nenhum tipo de direito. Não, deixa se virar. Como se fosse o seguinte, ó, pega essa pessoa com deficiência, joga na sociedade e vê o que é que vai acontecer. Vê se ela vai sobreviver, vê se ela vai conseguir trabalho, vê se ela vai estudar. É a famosa, gente, é a famosa igualdade formal. O que é igualdade formal, professor? A igualdade formal, gente, é a igualdade que não buscamos hoje. A igualdade formal é aquela igualdade que o Estado trata todo mundo da mesma forma, independentemente de suas características pessoais. Igualdade formal. Vamos tratar todo mundo da mesma forma. Não quero saber quais são as características individuais de cada um. Joga todo mundo aí no mesmo balaio e se virem. Essa é a igualdade formal. Então a invisibilidade, ela perpassa muito por esse âmbito também. Por essa igualdade formal. Mas a igualdade que a gente busca hoje, pessoal, não é uma igualdade formal. A igualdade que a gente busca hoje é uma igualdade material. Essa igualdade material é chamada de isonomia. Isonomia. Essa é o que buscamos hoje. E o que é que significa? O Estado deve tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, à medida de suas desigualdades. Essa é a ideia. Essa é a ideia. O Estado tratará os iguais de maneira igual, os desiguais de maneira desigual, à medida de suas desigualdades. Então, por exemplo, todas as políticas públicas que nós temos hoje para inclusão da pessoa com deficiência, as cotas, por exemplo, os benefícios assistenciais, os benefícios, por exemplo, o benefício de prestação continuada previsto na LOAS, isenção para a compra de veículos, enfim, todos os benefícios que nós temos aí, políticas públicas de inclusão, de incentivo, elas decorrem da igualdade material. As pessoas que estão em condições diferentes, elas merecem um tratamento diferente. Essa é a ideia. Tudo bem? Essa é a fase. Aí a fase da invisibilidade não tinha isso. Trata todo mundo da mesma forma. Igualdade material não existia, não. Era igualdade formal, a gente buscava só isso. Da invisibilidade, a gente vai para a fase do assistencialismo, que já é alguma coisa. Já é alguma coisa, tá? Essa fase assistencialista. Essa fase assistencialista, do assistencialismo. Essa fase, pessoal, ela é um avanço, mas não é o ideal, mas é um avanço. Na fase do assistencialismo, a gente entende que a deficiência precisa ser ajudada. Então, a pessoa com deficiência era vista como coitadinha. Essa é a ideia da fase do assistencialismo. A pessoa com deficiência, ela era vista como objeto de ajuda, objeto de tutela, objeto de ajuda, de apoio. Então, essa fase do assistencialismo, ela tem duas características importantes. Primeiro, é a necessidade de proporcionar caridade. A pessoa com deficiência, ela é objeto de caridade. E essa caridade protagonizada algumas vezes pelo Estado, muitas vezes pela igreja, entidades religiosas acolhiam pessoas com deficiência para ajudar, para prestar esse assistencialismo, da alimentação, dar uma moradia. Então, essa ajuda, esse apoio, é tratar a pessoa com deficiência como coitada, porque eu preciso tratá-la dessa forma, porque ela não teve direito assegurado. Quando eu preciso do assistencialismo, é porque a pessoa com deficiência não teve garantia de direitos por lei. Ela não teve direito na base, ela não teve garantia de direitos. Por esse motivo, a gente precisa dessa ajuda, tratá-la dessa forma, tá? Dessa forma. Esse assistencialismo, pessoal, ele tem esse ponto de vista da caridade. Ele tem esse ponto de vista da caridade. Deixa eu tirar minha imagem para não te atrapalhar aqui. Deixa eu tirar minha imagem, tirei. Ela é vista sobre esse olhar da caridade. E ela é vista também, pessoal, sobre um olhar clínico, sobre um olhar médico. A deficiência tratada como doença
patologia. Tá? Então, no assistencialismo também temos essa característica. Deficiência vista como uma doença, como algo que precisa ser medicado, como algo que precisa ser tratado. Vamos buscar uma cura. Essa é a ideia. Essa era a ideia do assistencialismo. E aí a gente sai dessa fase do assistencialismo e vamos para a quarta fase, que digamos que seria a fase ideal. A deficiência vista como uma questão social, como uma questão de direitos humanos. Uma questão social como uma questão de direitos humanos. Essa é a ideia hoje que se deve buscar da pessoa com deficiência. Veja só, a gente sai dessa ideia pura do assistencialismo e agora vamos para a ideia de que a pessoa com deficiência, ela não precisará de caridade. Por quê? Porque eu busco agora garantir os seus direitos na fonte, na base, para que ela não precise dessa ajudinha, para que ela não precise dessa caridade. Essa é a ideia agora. Então, a deficiência vista como problema social, vista como questão social, vista como uma questão de direitos humanos, para que a gente possa garantir todos. Então, garante educação, garante saúde. Se ela precisar de uma política pública específica de inclusão, garante a política pública específica de inclusão, garanta essa política pública para que a gente garanta o seu direito. Então, no direito à educação, vamos garantir que ela tenha, por exemplo, uma educação especial. Vamos garantir que essa educação especial seja ofertada prioritariamente sobre uma perspectiva inclusiva. Por quê? Porque assim a gente consegue garantir o direito à educação. E lá na frente, ela não vai precisar dessa ajuda. Essa é a ideia hoje que nós temos na atual fase. Essa introdução que eu fiz aqui, gente, ela não está escrita na lei, mas é objeto de prova, tá? É objeto de prova. Já, vez ou outra, tem uma questãozinha de prova que fala, que aborda esse histórico que eu falei para vocês e a própria terminologia correta que se usa hoje como PCD. Ok. Vamos lá. Beleza. Agora. A gente vai analisar. Agora a gente analisa a redação legal. O artigo 1º, pessoal, ele traz o objeto. Ele traz o objeto da lei. E a gente já iniciando aí no primeiro título da lei, disposições preliminares, capítulo 1, disposições gerais. E o artigo 1º diz: é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Vejam, essa lei que eu estou estudando aqui com você hoje, ela pode ser chamada de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e pode ser chamada também de Estatuto da Pessoa com Deficiência. A lei traz essas duas nomenclaturas, tá? Então é a mesma lei. Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência. De maneira objetiva, legalmente, literalmente, é a mesma lei. Então ela é destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Então essa, meus amigos, essa é a ideia. Qual é o objetivo? Para que existe a lei? Para que existe a Lei Brasileira de Inclusão? Ora, a Lei Brasileira de Inclusão, ela existe de fato com o objetivo de assegurar e de promover o exercício dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, para sua inclusão social e para sua cidadania. Então, o grande objetivo é a inclusão, essa inclusão, né? Assegurar e promover os seus direitos e liberdades fundamentais para sua inclusão, para sua cidadania. Beleza? Ok? Então essa é a ideia aqui do artigo 1º da lei. E o parágrafo único, ele vai trazer qual é a base. O parágrafo único, ele vai trazer qual é a base da legislação. Ele diz assim, ó: esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Essa convenção é aquela convenção da ONU que eu falei para vocês do ano de 2006. Aí ele vai reiterar. Essa convenção, veja, essa convenção, gente, é um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, tá? Essa convenção, ela é uma convenção que o Brasil não era obrigado, porque é uma convenção internacional. Os países que vão ratificar, aprovar, que vão inserir no seu ordenamento jurídico pátrio,
Eles fazem isso de forma facultativa. Faz quem quer. E o Brasil quis. O Brasil ratificou. E aqui ele diz, ó, essa convenção ela foi ratificada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186 de 2008, em conformidade com o procedimento previsto na Constituição Federal. Vejam, gente, a Constituição Federal, nesse artigo que ele fala aqui, ó, no parágrafo 3º do artigo 5º, ela prevê como um tratado internacional de direitos humanos, como ele pode ser inserido, ratificado no Brasil, aprovado no Brasil. E quando ele é aprovado através desse procedimento, do parágrafo 3º, artigo 5º, ele passa a ter força constitucional. Como assim, professor? Vejam só. No nosso ordenamento jurídico, existe uma hierarquia e hierarquia das normas, em que no topo existe a Constituição Federal, no meio existem as leis e tudo que tem força de lei, e abaixo existem as normas administrativas. Decreto, portaria, resolução, enfim. De maneira bem objetiva, veja o seguinte. A Constituição é a nossa carta magna, a carta maior. É a principal norma do ordenamento jurídico brasileiro. Essa Constituição pode ser alterada. As alterações que ocorrem na nossa Constituição Federal são chamadas de emenda constitucional. Emenda constitucional. Vejam só, pessoal. Uma emenda constitucional, para ser aprovada, ela tem um procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º. O que é necessário, professor, para ser aprovado uma emenda constitucional? Para ser aprovado uma emenda constitucional, se faz necessário que haja 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional, 2 turnos de votação na Câmara, 2 turnos de votação no Senado, e que haja, em cada uma dessas votações, deve haver aprovação por 3/5 dos membros da casa. Então, 3/5, 3/5, 3/5, 3/5. E aí a gente aprova a emenda constitucional. Vejam só, pessoal. Olha só. Quando uma convenção sobre os direitos quando uma convenção internacional, um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, quando esse tratado ele é aprovado no Brasil com esse quórum de emenda, 2 turnos em cada casa e 3/5 de aprovação, quando ele é aprovado por esse quórum, ele vai ter força de emenda constitucional. Então, essa convenção dos direitos da pessoa com deficiência, ela foi aprovada, ratificada no Brasil com força constitucional. Então, hoje, essa convenção dos direitos da pessoa com deficiência, ela tem status constitucional no Brasil. Ela tem essa força, é como se fosse uma emenda constitucional. Ok? Por isso que a lei fala, esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, porque essa convenção hoje, ela está no Brasil com força de emenda constitucional, com força constitucional. Então, a lei se baseou nela. Tá? Está em vigor para o Brasil no plano jurídico externo desde 31 de agosto de 2008 e promulgados pelo decreto de 25 de agosto de 2009, data de início de vigência no plano interno. Show de bola, beleza? Ok.